Compartilha Cast, o podcast que traz sempre as melhores dicas e insights para profissionais de qualquer área e empreendedores. Você sabe que comunicação é uma arte, né? E ter uma boa comunicação nos permite ter bons resultados na vida profissional e pessoal. E para ter boa comunicação não é preciso ter este dom, é preciso de treino e também boas técnicas. E hoje nós vamos ter aqui um convidado muito especial para falar sobre tudo isso. Sensacional isso. Hoje o nosso tema está imperdível. O que a gente vai falar hoje, Vivian? A arte de falar em público. E o nosso convidado de hoje é meu grande amigo, mentor de arte de falar em público, administrador de empresa, ator, palestrante, realiza workshop, treinamentos voltados para de vendas e atendimento ao cliente. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, a natação criativa Edu Lopes. Nossa, que alegria, né, Vivian? Você, Priscila e o Renato, que já é um grande amigo de longa data. E incrível estar entre pessoas que são exímios e exímias comunicadoras, né? Vamos lá, é um bate-papo, eu vou dizer para vocês, vou contar exatamente tudo como aconteceu na minha vida, a comunicação, como ela ingressou na minha vida profissional, na minha vida pessoal, foi por acaso, e também dar algumas dicas para as pessoas que querem dar esse primeiro passo, e que é muito importante. Exatamente isso, Edu. Que eu quero te perguntar, como que você começou nessa profissão? Gente, deixa eu contar para vocês que eu era uma criança, eu fui sempre uma criança normal, né? E quando eu comecei a ingressar na minha adolescência, eu tive muita deficiência. Deficiência estética, né? Porque eu era muito feio, tá? Ok? Eu sempre achei. E isso era resultado dos bailinhos que eu fazia, porque eu sou da época dos bailinhos, né? Vocês não têm, não. Bailinho em casa, umas coisas. Não é, olha, por favor, não é. Eu vou fazer 61 anos. Ela não é dessa época. E Renato também, muito mesmo, Priscila. Foi quase. E nessa época, eu era muito rejeitado pelas meninas, né? Porque eu era baixinho, muito magro. E eu sempre fui, eu digo, com certeza, depois eu mostro uma foto, compartilho, né, com vocês uma foto da época. Então eu era feio, então eu era muito legal, mas eu era feio e tímido, muito tímido. Então eu era recusado nos bailinhos, eu sempre ficava só mudando os discos, né, enfim. E aí fui crescendo, aos 18 anos eu ingressei na faculdade de administração de empresa e fui trabalhar, indicado por meu pai, com um dos maiores comunicadores do país e o the best, o the only one na gastronomia, que é o Máximo Ferrari. O Máximo Ferrari, eu acho, não sei se vocês já escutaram esse nome. Sim, com certeza. O Máximo, e eu ingressei lá no Máximo como office boy, né, entregando fatura na Paulista. Tá? Acho que foi o meu primeiro case de comunicação. E o Máximo, eu fiquei lá 4 anos com o Máximo Ferrari, ele me ensinou a dirigir e eu ficava no caixa. Eu era comprador, eu fazia de tudo, era um tudo dentro do Máximo. E aos sábados, eu tirava as folgas do caixa, né, para ele não ficar preso no caixa. E o Máximo, eu ficava olhando, ele recebia todos os clientes à mesa com aquele sorriso incrível, com aquela simpatia, com aquele network, não existia essa palavra network, esse rapport. E eu ficava ali. E durante 4 anos eu vi os atendimentos do Máximo em todas as instâncias. E atendia a mesa e despedia-se do cliente. E esse foi meu primeiro contato com a comunicação. Aí eu consegui terminar o curso de administração e fui convidado para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, como gerente de unidade de restaurante. E foi nesse momento que despertou a comunicação do Eduardo Lopes, né? Eu comecei a atender, replicar essa experiência que eu estava espelhando no Máximo Ferrari, dentro do restaurante, recebendo os clientes à porta, fazendo os atendimentos e fazendo as despedidas dentro do Grupo Pão de Açúcar, que dentro do mundo corporativo, na época, era uma base assim, muito sólida. Eram muitas unidades com tantas regras de cardápio, de marketing, de tudo. E eu comecei a quebrar esses paradigmas no Grupo Pão de Açúcar. E nesse restaurante que eu fui trabalhar, eram 7 anos de prejuízo. E eu me tornei um cara, assim, conhecidíssimo. E eu recebia os clientes, brincava com os clientes na fila e mudava cardápio. E eu era reprimido, né? E punido, entre aspas, no Pão de Açúcar, porque eu quebrava todas as regras
para atender os meus clientes, mudava o cardápio. Imagina, o cardápio era todo definido. Não, você quer só o filé com palmito, eu faço. E aí a cozinha ficava enlouquecida. E eu fui, assim, um conhecidíssimo dentro da área e famoso, e eu consegui trazer grandes resultados na Wells naquela época. E aí eu comecei a desempenhar a carreira, entre aspas, de comunicação na área de vendas e Folha de São Paulo e outras empresas que me trouxeram um pouco mais esse corpo de comunicação na minha vida. Mas só quero advertir vocês todos, né? A comunicação, antes de você partir para a comunicação, você tem outros cases aí que eu sei que a Priscila está aí pronta para uma pergunta. Vamos lá. Não, e levando em consideração esse corpo, né, e toda essa trajetória que você comentou com a gente, conta para nós como que a gente pode vencer esse medo, esse grande medo da comunicação, de falar em público, que muitas pessoas têm fobia, pânico, né, de Sim. subir num palco. E, além disso, trazer aqui algumas dicas, né, como que as pessoas podem aprender a se livrar desses medos, né? Eu sei que vocês Que são, mesmos aqui... são pesadelos, né, na nossa vida. É verdade. Você sabe, Priscila, que, na verdade, o medo de falar em público ele é maior do que o medo de morrer. Isso é comprovado em pesquisas, né? Por que você tem medo de falar em público? Você tocou num ponto crucial aqui. Vocês já não têm essa... Mesmo vocês com essa habilidade, sempre dá aquele friozinho e aquele medo de errar. Você, Renato, tem essa expertise de tantas palestras que você conseguiu já desenvolver, alunos que você ministra pós-graduação, enfim. Mas existe o medo. E por que esse medo existe? Eu chamo agora dentro dos meus cases de mentoria nessa área também, tá, Vivian? Você tem que ter primeiro o seu autoconhecimento. Vamos trazer, antes de toda a parte de etapas e práticas e treinamentos, você tem que ter o seu autoconhecimento. Como que você é? Quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos, não vou dizer negativos, mas os seus pontos mais fracos? E você tem que entender que se você não resolver que você é muito mais positivo e agrega muito mais valor do que negativo, você não dá o primeiro passo. E depois do seu autoconhecimento, você tem que trazer a sua autoestima. Quantos grandes comunicadores famosos que você conhece e que, de repente, não tem um corpo... Escultural? Escultural. Quantos comunicadores, quantos CEOs, quantos grandes empresários, pessoas que são renomadas e que tiveram dificuldades no começo de suas carreiras... e conseguiram vencer. Eu não sou bonito, mas eu sou comunicativo. Eu sempre trouxe isso na minha vida, porque eu, como não fui bonito, não é que eu não seja hoje melhor, né, tá? Como eu sempre tive esse entrave de beleza, de corpo inicial, de um jovem iniciando para a minha vida de adulto, quando eu me descobri, eu sempre levantei a seguinte bandeira: eu não sou bonito. Porque ser bonito, eu chamo beleza Brad Pitt. Pô. Você chega... Quantos caras bonitos... Eu acho homem bonito. Eu acho mulher bonito. Eu acho homem simpático. Eu acho mulher simpática. Então, o que seriam de nós feios se não tivéssemos outros atrativos? Então, você tem que valorizar que você é simpático, você é alegre, você tem um bom humor, você tem qualidades incríveis que, de repente, um cara só lindo não tem. E aí vai, né? Então, a pessoa precisa investir muito no autoconhecimento. Autoconhecimento, autoestima, e depois superação. E depois resiliência. E, Eduardo, não sei se você já ouviu um provérbio chinês que ele fala que tem 3 coisas que não voltam. Uma das coisas é a flecha lançada, a palavra mal pronunciada e a oportunidade perdida. Às vezes a pessoa está preparada para fazer aquela palestra ou para falar em público, só que tem alguma coisa que trava. Aquela ansiedade, aquele tremor, a mão suada. Como vencer esses obstáculos que, mesmo preparado, às vezes, esse medo aí que te faz não fazer uma apresentação tão boa? Você falou tudo, né? Incrível. Você sente isso. Eu também, todos nós que já estamos habituados a falar em público. Renato, é hormonal. É adrenalina. A adrenalina é produzida dentro do nosso corpo para fuga. É o medo. É aquela tensão. Então, você entra nesse processo de hormonal, de adrenalina, e você tem que combater. Como é que você combate a adrenalina?
com endorfina, que é o hormônio do prazer, do relaxamento, da tranquilidade. Aí eu digo às vezes, você faz uma yoga, você faz uma meditação, você se prepara, você dentro de você já está com a tua autoestima, não, eu sou legal, sou bacana, eu domino muito, você tem que dominar o conteúdo total, de ponta a ponta. Você vai ministrar um conteúdo, você tem que ser o cara melhor, a pessoa que mais entende desse conteúdo. Se você parte do pressuposto que você está preparado, então você tem que preparar o teu corpo e tua mente. Então, de repente, eu vou falar algo que é engraçado, né? Dentro desse processo de endorfina, o cara vai lá antes, eu vou fazer uma apresentação 2 horas da tarde, já tá bom, meio-dia eu tô treinando. Gastando tudo. Gastam toda a energia. Fui eu hoje. Eu corri hoje, 40 minutos, eu tava muito agitada. E para os mais radicais, eu não sei se o programa é para maior de 18 anos, na verdade. Peraí, vou com a minha esposa marcar um encontro antes para ter uma relação. Não, é verdade, né? Então você vai buscar algo que relaxe o teu corpo, te prepare para esse momento, esse combate da adrenalina e esse medo, esse sudorese. É muito comum você ver nas apresentações a pessoa segurando uma folha e tremendo. Eu vejo muito isso nos eventos. Os eventos, gente, atenção, professores de escolas, tanto particulares como escolas estaduais, municipais, públicas, ou vamos falar de universidades. Quantas vezes você consegue observar aquele professor incrível, aquele cara fantástico que quando chega na hora da formatura, ele é eleito paraninfa, o patrono da turma, o patronesse ou paraninfa, e ele pipoca. Ele treme. Ele não sabe falar. Ele quer improvisar. Então, e eu estou diante de vocês, Renato, Vivian e Priscila. Todos os 3 estão roteirizados aqui. Treinamos em casa. Aqui é o seguinte, é começo, meio e fim. Se você é um homem, uma pessoa, uma mulher preparada, se você é um profissional capacitado, e se você tem um roteiro de começo, meio e fim, não improvise. Todo mundo que for improvisar, existem os the best no improviso, mas toda vez que você improvisa, você está fatalmente fadado a cometer grandes erros na sua carreira. Edu, eu quero aproveitar e falar sobre isso. Eu, como especialista de carreira, nas entrevistas de emprego. Quantas pessoas chegam numa entrevista de emprego e não se preparou como a gente aqui, porque uma entrevista de emprego é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida. Né? E daí chega lá e não consegue falar, treme, fica travada mesmo, bloqueada. Então, isso que você está falando tem tudo a ver. E perde o emprego, e perde a vaga. Perde a chance, né? A vaga você acha que por exemplo, eu posso ter menos capacidade do que o meu oponente, o meu concorrente à vaga, mas eu verbalizo mais o meu conhecimento e me mostro mais. Eu vou levar a vaga. E dentro do que o Renato comentou, dessa sudorese, esse nervosismo, quando a gente vai ali, tá quase subindo no palco para assumir o microfone, você tem alguma técnica para aliviar essa tensão inicial, assim, da apresentação? Olha, falar em público é como andar de bicicleta ou nadar, né? Ok, tem que prestigiar a natação criativa, né? Opa. Ou como cuidar das finanças, Sim, né, Priscila? com certeza, Ou então, como mentoria de carreiras, como a Vivian está aqui. Gente, não tem segredo, é treino, é praticar. Eu até hoje, eu sei todas as apresentações que eu errei. Porque você imagina assim, o que eu faço? Eu apresento eventos corporativos, apresento eventos sociais. E entre eventos sociais, formaturas. Você já viu uma valsa de baile de gala? Todo mundo já viu? Você já viu valsa? Não tem aquela pessoa que chama os indivíduos? Você acha que você recebe aquela lista a que horas? Em cima da hora. Em cima da hora. E qual é o maior problema daquela lista de valsa? Entre outros tantos milhares de problemas. É você pronunciar o nome correto. Você sabe que o nome do indivíduo é a coisa mais importante para ele. Sim. Vai falar o nome errado de uma pessoa e vai falar, prazer, eu sou João Antônio. Não é, eu sou o Carlos. Acabou, perdeu o negócio. É a coisa mais importante para o indivíduo. Então, quando você... Com a minha experiência, eu vou contar rapidamente aqui, eu iniciei a carreira e o início é trágico.
Trágico, gente, trágico. E eu fui chamar uma valsa do Bandeirantes, Colégio Bandeirantes. Então, no Bandeirantes, o índice de orientais lá é grandioso. E como é que você acha que você pronuncia os nomes dos caras? Tim, pim, 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 bum, bum, bim, 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 bim. Nossa, chegou segunda-feira na empresa, os caras, o que é aquilo? O cara não pronunciou um nome errado. O nome certo. Só que tem uma técnica hoje que eu tenho. Eu tenho uma técnica incrível, além da experiência, é fazer o som do teu nome. Eu saio um pouco do mic e jogo um som que parece que é mesmo o teu nome. Nos nomes mais complicados. E passa, viu? Passa. E eu fiz um teste hoje, e aos nossos oradores, né? Como vocês são organizados, gente, você quer começar uma carreira, quer falar em público, quer vender, quer atender o cliente, é tudo organizado como as meninas e como o Renato está aqui. Não vai de qualquer jeito. É começo, meio e fim, feedback. E tempo, olha, o tempo é o maior aliado. Se você tem 10 minutos, faça em 10. Se você tem 15, faça em 15. Os grandes oradores, quem pratica isso, não erra. Mas tem uma coisa, Eduardo, cada vez hoje em dia a gente tem menos tempo para se apresentar. Sim. E fazer uma apresentação cada vez tem que estar mais sintetizada. Então a gente tem aquele começo, aqueles 3 minutos, que é o quebra de gelo, Sim. que é onde a pessoa vai querer prestar atenção em você. E depois você tem que centrar aquela parte cada vez menos. E como fazer essa mágica aí de ter tanto conteúdo e ter que falar em tão pouco tempo? Você vai compactar. Vamos dizer, eu sei que já tem a sua relação, a Vivian, a Pri, eu também. Pri, já sou íntimo aqui. Né? Mas vamos falar o seguinte, você quer conquistar uma garota, uma mulher. Num determinado momento, você vai chegar nessa mulher. Você tem 30 segundos para impactá-la. Passou de 30, você já morreu. Se nos primeiros 30 minutos você não impactar o seu interlocutor ou interlocutora, em qualquer nível, você morreu. A grande arma é o sorriso. O sorriso é a abertura de muitas portas. Você sorriu, bom dia, boa tarde. Sorria. Sorria. Sorria ao falar, ao olhar, seja simpático. Você já tem esse quebra-gelo. Tá nervoso? Tá nervosa? Olha, gente, eu tô super preparado, mas eu confesso a vocês que eu tô muito nervosa. Quebrou. Todo mundo vai se solidarizar com você, vai te abraçar. Então, essa é uma técnica que você pode usar e muito eficaz. Mostrar a sua vulnerabilidade naquele momento e ser abraçado e você toca. E saiba, Renato, e saibam, meninas, nossa, incríveis, né? A Vivian e a Priscila, você ganha o jogo. Começo, meio e fim. Se apresenta, diz o porquê veio, apresenta o teu conteúdo e finaliza. Porque, às vezes, o grande problema do vendedor, né, Vivian? Ele não sabe finalizar. Um belo vendedor. Vendeu, falou e tal, e não fechou o negócio. Quantos vendedores a gente sabe? Eu gostei, tá bom, e agora? Não fechou. Ele deixou, não precisa. Aí você fala pro vendedor, posso comprar? É verdade. Quantas vezes você vê isso? Nossa. Né? Você não dá a caneta pro cliente assinar. Gente, me dá essa mão branca aqui, eu quero assinar agora aqui. Eu amei vocês. Sim. O fechamento é fundamental. E não sei, a insegurança ela vem, mas o tempo te traz a segurança e a estabilidade. Treino, né? Treino. E você dá esse treino? Sim, eu dou. Assim como a Vivian, conversando com a Vivian... Olha, Vivian, só para te contar, mas vamos voltar no tempo. Eu sou da época que vocês nem eram nascidos e que tinha o teste vocacional. Sim. Pensa nisso. Gente, o que é isso? O teste vocacional. Todo mundo no terceiro ano, né, do colegial, assim, fazia um teste vocacional e a pessoa indicava, não muito como hoje, né? Olha, você está indicado a ser médico, você está indicado a ser engenheiro, você está indicado à área de comunicação e tal. E não existe, você está indicado a ser Uber, a ser YouTuber? Não existia nada disso, nada disso. Não, hoje também não, nos testes vocacionais. Não, mas hoje o teste vocacional, ele está minimizado diante de tudo que você tem na rede, de todos os conhecimentos que você tem.
Nós estamos falando de uma internet, uma velocidade de informação absurda. O que é hoje, amanhã já não é. Tá? Então, assim, eu preparo, mas voltando ao assunto, quantos comunicadores nós conhecemos? Centenas. Quantos mestres da comunicação nós conhecemos? Centenas. E quais desses comunicadores, desses mestres, estarão à altura da necessidade dos nossos business? Tá bom, dos nossos universitários, dos nossos iniciantes na carreira profissional e educacional. Nenhum deles. Nenhum. Mas nós estamos. Nós estamos porque nós estamos num processo de prática. E acredito que porque a gente consegue falar de igual para igual com todas essas pessoas. É diferente quando você está num nível um pouco mais... Exato. Então, vamos ver, quando essas grandes convenções, Renato, que eu vejo... Roberto Chiniachique, vamos lá, vou dar um nome aqui, não estou fazendo merchan dele. Ele consegue colocar 1.000 pessoas num processo de imersão durante 3 dias a X mil reais por cada participante. Sensacional. E agora tem o filho dele, né? Tem também, que gosta de Perfeito. ficar no gelo, né? A quem tem esse cash para ingressar? E por que nós não podemos também, com toda a nossa experiência, que temos sim, know-how temos, por que nós não podemos alardear a nossa experiência e compartilhar, assim como você da natação criativa, modificou a natação com todo o seu esforço, para aquele que não tem capacidade de adquirir. Porque às vezes a pessoa não é só a possibilidade, ela não está preparada. Voltamos naquele processo. Você se conhece bem? É o desbloqueio, né? Qual o seu problema? Você vai descobrir que ele foi humilhado numa apresentação na escola, vamos dizer, no fundamental. E às vezes nesses 3 dias a gente não consegue, porque está todo mundo nesse movimento e a pessoa precisa de algo individualizado, né? Então, vejo sim, a gente consegue mostrar e identificar. E outra, voltamos naquele primeiro impacto. Em 5 minutos eu faço algumas perguntas para você, você me responde, já sei. Peraí, se você é uma pessoa comunicativa ou não. Se você é tímido ou não. Se você tem alguma dificuldade de dicção ou não. Porque às vezes a pessoa tem. Né? Como vencer isso? Através de uma fono, exercícios. Treino. E aproveitando que você tinha respondido, né? Tudo tem o seu começo, meio e fim. Infelizmente, né? A gente poderia ficar falando de comunicação aqui a tarde inteira, mas o nosso tempo, ele é limitado. Então, para finalizar, como a gente faz com todos os nossos convidados, Edu, gostaria que você compartilhasse algo de tudo isso que a gente falou, para que todas essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possa sentir ali e buscar essa transformação, essa comunicação para seguir em frente aí para sua vida. Acredite em você. Você pode. Não existe nenhuma história de grandes cases que não houve a superação, o vencer. Não deixe seu sonho morrer. Eu, até hoje, aos 61 anos, tenho muitos sonhos a serem realizados e vou realizá-los. Só precisa você decidir. E você é capaz. Essa é a minha mensagem. Sensacional, muito bom. Tem uma frase que eu vi do Chia Chica, que você comentou ele, que ele fala que o sucesso vem à noite. Que é onde todo mundo está descansando, está na balada, e é onde você está se esforçando mais, está trabalhando. Então, aquele que dá um pouquinho a mais é aquele que se destaca. E muito obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, Renato. E até a próxima. Nós que agradecemos. Mas calma, vamos para os nossos seguidores aqui. Qual que é o seu contato? Como as pessoas conseguem chegar e até aprender mais com você? Eu acho que consegue chegar no Edu Lopes Podcast, com a natação criativa e hoje com vocês. No Eduardo Lopes JR. E no meu canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho os meus curta-metragens que eu fiz, a minha história de ator, as minhas mensagens de posicionamento diárias e uns trabalhos de publicidade que eu fiz também, bem legais. Então é o canal Eduardo Lopes JR. Sensacional, Edu. Muito obrigado pela sua presença aqui no Compartilha Cast, na Natação Criativa. Eu quero agradecer também ao Renato por compartilhar mais um episódio conosco aqui e pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, tanto do Compartilha Cast quanto da Natação Criativa, para se inscrever, deixar o seu like, ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas.
Muito obrigada mesmo, Edu. Muito obrigada, Renato, Pri. Obrigada. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau. Abraços.